Oiê, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso talk show Por Trás do Jaleco. E a gente vai começar agradecendo os nossos patrocinadores Nutrition All, Summer Life e Protein House, a casa mais proteica do Brasil, onde você encontra os produtos com os melhores preços. Pra gente conversar hoje, eu tô aqui com a minha super parceira, Bruna Amaral. Olá, gente! Um prazer novamente estar com vocês. E hoje, Bianca, a gente traz aqui uma convidada super especial para tirar todas as dúvidas de vocês, que é a Natália Rodrigues. A Natália, ela é cirurgiã, essa presente, né? Você é melhor que todo mundo vai falar. O que você faz? Eu sou cirurgiã dentista. Me formei faz uns 2 anos e meio. Atuo como bucomaxilo-orofacial e faço bastante procedimento estético também. O que toda mulherada ama. A doutora Natália, ela é especialista em fazer lift, que ela vai explicar certinho o que é esse lift, né? Pra quem não entende. Sim. E também outros procedimentos que a mulherada ama e quer entender melhor. O que seria lift, doutora Natália? Pelo amor de Deus, que a gente não sabe o que é isso. O que eu faço, ele é sem cortes, tá? Ele é um lifting que a gente faz bem aqui nessa região, né, de têmporas. A gente coloca um fio, não é um fio de PDO, é um fio que dura uns 3 anos, mais ou menos. Não precisa ficar refazendo, não né? Não precisa ficar refazendo. Mas calma, o que seria um fio de PDO? Assim, o fio de PDO, ele estimula colágeno. Nesse caso, ele não é um fio de PDO que eu uso. Estimula o colágeno também? Estimula. Mas não é esse o caso, não é esse o foco desse lift. Né? Isso. Ele tem um tracionamento, né, da nossa pele. Ele consegue tracionar 80% do nosso rosto, né? Puxando essas ruguinhas que a gente tem aqui. Melhora muito no bigode chinês. Esse bulldogzinho que quando a gente envelhece tem, né? Não tem jeito, não tem o que fazer. É o derretimento facial mesmo da pele. Então a gente consegue reverter bastante mesmo com esse procedimento. O ideal é você fazer, você, né, atende a paciente e aí você que faz a indicação do que é necessário para a pele da pessoa e não a pessoa chegar lá falando eu quero fazer tal coisa, não. Você vai avaliar, analisar e realmente falar qual que é o procedimento ideal, né? Não adianta uma paciente chegar com 20 anos e falar eu quero fazer um lifting facial. Não vai adiantar, ela não vai ter uma pele para fazer o tracionamento. Então, eu indico outros procedimentos. E é verdade, doutora, que a gente realmente perde colágeno a partir de 25 anos? Ou isso ocorre mais cedo ou mais tarde? Assim, nunca é uma ciência exata, né? Fisiologia nunca é uma ciência exata, mas é com uns 25 anos. Por isso que a gente tem que fazer botox. 23 anos, a gente já começa. Com 23 anos a gente já pode começar. Eu já fiz. Quem não, né? Eu já fiz, a gente tem que começar. Preciso novamente. A gente tem que começar desde cedo a se cuidar. Quanto antes, melhor. Então, vamos lá. Então, vamos pensar num público que a gente sabe que acaba incomodando um pouco mais. Então, quando a gente vai envelhecendo, essa questão das mudanças hormonais, a questão também do ambiente. Então, se a gente falar em cidades que tem muito mais poluição, estilo de vida mais estressante, isso tudo interfere no metabolismo, interfere diretamente na pele, sol, radiação e etc. Então, né, como você falou, as mulheres de meia idade para idosas são um público-alvo. Então, assim, qualquer mulher pode, então, eu quero, isso aqui tá me incomodando, a flacidez, essas rugas, qualquer mulher dessa faixa etária, ela pode fazer o lifting, é indicado para ela? Qualquer mulher dessa faixa etária pode sim fazer o lifting, não tem contraindicação pro lifting facial, até porque ele é sem cortes, ele é um procedimento super tranquilo. É óbvio, se você está um lifting, você vai ficar assustada. Mas ele é super tranquilo, é anestesia local. As pacientes sempre falam, nossa, foi super tranquilo, foi muito mais tranquilo do que a gente imaginou. É muito bom saber, né? Porque os vídeos que a gente, né, acaba assistindo, né, que pra quem não sabe, né, eu já vi alguma vez aqueles fios, né, que você coloca e vai puxando e dá aquela impressão que dói, né? E utiliza-se anestésico, né? Utiliza-se anestésico. Nós, né, cirurgião dentistas, podemos fazer esse procedimento. Então, eu anestesio o local, né? Que é bem nessa região aqui mesmo que a gente faz. E ele é sem cortes, eles são furinhos, são 4 furinhos que eu faço, né? Tem um pertuito.
E eu puxo mesmo e sobe tudo. Tudo que tiver pra subir, sobe. Eu gosto sempre de fazer um lado, depois o outro. Eu mostro pra paciente, pego um espelho, mostro, puxo, pra mostrar mesmo que a flacidez sumiu. Então, ele é um procedimento, assim, maravilhoso. Eu gosto muito desse procedimento. Agora, Nath, eu fui lá e fiz. Aí já tá bom, não preciso fazer mais nada. Fiz o lifting, já tô pronta pra aproveitar a vida. Depende. Depende muito. Assim, vai ficar ótimo? Vai ficar ótimo. Mas é sempre bom a gente estimular colágeno também, fazer um bioestimulador, um botox, um preenchimento. Mas depende muito de caso para caso. Mas o lifting resolve. Ele já resolve. Já resolve. E não precisa de nada, de nenhum procedimento pós-lifting. Então, assim, para as ações que são feitas do lifting, eu preciso fazer alguma coisa específica para ele depois que ele foi realizado? Assim, o lifting, esse lifting no caso, né, o sem cortes, como ele não possui cortes, fica uma xuxa aqui. O que é essa xuxa? É um acúmulo de pele que fica bem nessa região. E eu sempre explico que é importante fazer um pós-operatório. Um pós-operatório seria fazer uma drenagem facial, usar uma cinta. A cinta não se usa o dia todo. Eu peço no mínimo 8 horas por dia. Legal. E é uma cinta preta, bonitinha, que assim, é bem tranquila. E se a pessoa ficar, no caso, né, uma curiosidade, cutucando? Tem o tique nervoso. Não pode. Tem algumas coisas que não pode fazer pós-lifting. Não pode fazer academia por 7 dias. Tem que tomar medicação, eu passo um anti-inflamatório, passo um antibiótico, tem que tomar certinho. Não pode ingerir bebida alcoólica, pelo menos uns 15 dias. E o sol? Mesmo. O sol, pelo menos um mêsinho assim, sem tomar sol. Se quiser colocar um boné, colocar um chapéu, não ficar muito tempo, não tem problema. Mas pelo menos uns 15 dias sem sol nenhum, mesmo com boné, chapéu. Que legal, nem imaginava. Né? Que era tanta Eu acho que é preparação importante, porque assim, o que a gente vê muito nas redes sociais, é claro, é por estética, né? Sim, então é você por fala assim, é pra saúde? Não é. Só que, principalmente quando a gente pensa em meia-idade, a hora que vai entrando no climatério, na menopausa, e essa questão da mudança estética baixa a autoestima, que muda a saúde mental, que muda a saúde. Então, no final, às vezes, alguma coisa que parece assim, fútil, superficial, olha lá, né? Vai ficar lá com a cara esticada. Ela tem uma importância muito além disso, que é reestabelecer essa autoestima. O que você sente nas pacientes? Assim, normalmente, quando eu faço lifting, elas levantam, né, e veem o procedimento, elas me agradecem muito, 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 muito. O efeito é na hora, o né? efeito é na hora, e isso é o que elas gostam. Eu vejo que é uma coisa, tanto do lift quanto do lipo de papada, é uma coisa que as pacientes gostam muito, desse efeito na hora, não precisar ficar esperando. Nem o bioestimulador demora 30, 40 dias. Botox também, né? 15 dias. Então, assim, os pacientes gostam, mas demora um pouquinho. Aí o lifting é na hora. É instantâneo. Né? Então é instantâneo, eles gostam bastante. E muda muito a autoestima, né? Não tem jeito. A saúde mental é muito importante. Exatamente, que no final é mais do que puramente estética, né? Mexe toda com uma parte da saúde mental. E hoje, por exemplo, quando a gente fala em longevidade, em qualidade de vida, a saúde mental, a diminuição desse perfil de estresse é um pilar importante. Sim, então, no final, é saúde também, né? Indiretamente, mas é. Agora, vamos pensar numa outra coisa aqui que eu tava pensando enquanto você tava falando. Vamos pensar que a gente tá com um paciente, um paciente que emagreceu muito, né? Por qual estratégia foi para esse emagrecimento? Ele conseguiu um emagrecimento importante. A gente tem essa coisa de uma queda maior da face, da flacidez. Nesse caso, mesmo sendo uma pessoa mais jovem, seria indicado fazer o lifting para recuperar um pouco dessa característica? Eu tenho umas 4 pacientes que fizeram bariátrica e que na hora que eu puxei tinha até mais pele do que as senhoras de 50 anos ou mais. Então, é indicado sim quando tem esse derretimento da face por conta de emagrecimento. Porque acontece muito, né? E aí, voltando, assim, faz parte do processo. Então, às vezes, a pessoa, óbvio, vai emagrecer pela saúde e tal, mas essa aparência
esteticamente vai ficar mais envelhecida, Sim, né? Eu já tive uma conhecida nossa que na época o pessoal fazendo corrida e tal, e a gente falava, não, vamos correr. Ela, ai não, porque aí se emagrece muito, vai cair tudo. E na minha cabeça aquilo não fazia sentido, né? Assim, você vai deixar de emagrecer por saúde, inclusive pro rosto não cair, é uma consequência. Mas isso também vai ajudar a amenizar esse efeito. O lifting, nesse caso, mesmo se for uma pessoa mais nova, é indicado sim. O lifting, se tiver excesso de pele, a gente consegue. Dá pra fazer. Dá pra fazer. É que tem uma avaliação, né? Isso, então vamos voltar um pouquinho pra essa parte. Então, às vezes a gente vê um monte de coisa na internet, aí vai chegar lá e vai falar, doutora, eu quero fazer tudo mostra isso. o rosto, né? Que é pra exatamente essa pessoa. Já aconteceu isso. Aconteceu isso, Exatamente. infelizmente. Mostra uma foto e fala, eu quero ser ela, né? Então, como que é o seu processo para que a pessoa entenda o que precisa, o que não precisa? E para que a gente também não fique nessa que parece agora que tá todo mundo com a cara igual, né? Exatamente, Assim, meu. Isso por acontece produção. muito. Assim, eu sou uma pessoa, e depende de pessoa, eu sou uma pessoa que gosta mais do natural. Eu não gosto de nada muito. Eu não coloco 20 ml de ácido hialurônico no rosto de um paciente. Depende muito do paciente. Óbvio, se for sexo masculino, que quer uma mandíbula mais marcada, tudo bem. Mas eu sempre tento explicar pro paciente que não é bem assim. Explico certinho o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Vai colocando aos pouquinhos também, né? Um ml, depois dois. Eu gosto mais de nessa... E se chega uma paciente e fala que vai ficar aquele bocão enorme, você explica e fala, não há necessidade, tem gente que insiste, realmente deseja. O preenchimento volumosa. labial, mais de 2 ml em uma sessão eu não faço. Tá. Eu não faço, eu explico pra paciente, né? Se ela quiser muito fazer, eu peço pra ela voltar pelo menos daqui uns 15 dias pra gente fazer uma outra aplicação. Pode também dar alguns nódulozinhos, então não é indicado fazer um monte de... E não pode também ficar apertando, não né? Pode ficar Umas apertando. bolinhas dão vontade, né? De ficar... Tem gente que estoura. morde, que aperta, então não é indicado Ela fazer explode isso. quando você aperta? assim, essas Pode bolinhas? ir pra uma superfície que a gente não quer que vá. Então eu sempre indico pra Aí não chega fazer isso. aquelas bocas que a gente vê na internet, né? Inflama, e a pessoa coloca a culpa lá no Exato. dentista e ela mesma que... Ou quando a paciente morde, fica com os perturbos abertos, né? Teve uma paciente minha que eu expliquei, não pode beijar por tantos dias, certinho. É mesmo, tem isso! Ninguém me falou fez errado. Eu não fiquei pensando. Não pode beijar nem no rosto. não Alguns pode... dias ainda, né? Nem no rosto. Pelo menos olha lá. uns 5 dias. Não pode beijar o rosto. Não, mas a gente sente mesmo. Quem já fez, né? Já fez na parte só o contorno, você sente dura a boca mesmo. No começo, depois melhora, né? Mas você faz assim no dia, não dobra a boca. Não né? dobra. Dá uma- Não pode beijar cachorro também, que é muita gente. Olha, isso eu tenho deixa certeza isso que muita gente não acontecer. sabia também. O cachorro lambe o rosto, tá com o pertuito aberto ainda e pode dar. Olha como é fácil, né? Acontecer Exato, porque é um procedimento invasivo, né? Apesar de ser superficial, tudo é superficial, mas é invasivo, né? Tá tendo um acesso ali, um processo inflamatório, então os cuidados são importantes até pra isso, né? Óbvio, nenhuma pessoa quer ficar com esses efeitos, mas também depois pra não achar que foi culpa do profissional que fez, então é importante levar Tá a bem sério explicadinho aí o que pode, o que não pode, o né? pós-procedimento. No meu caso, eu faço anestesia local, né? Na hora de fazer o preenchimento labial. Graças eu sempre a Deus. explico para as pacientes, ficar pelo menos 1 hora e meia sem comer nada. Porque às Pra dar vezes uma você vai mordidona, comer né? e morde e não tem o que fazer. Minha experiência própria, eu já fiz com um biomédico, eu falo, eu não faço sem ser dentista, por causa principalmente da questão da anestesia. Como É é muito incômodo importante. você sentir aquela agulha enorme entrar e vai colocando. Dói. Então tem que ser realmente. Parabéns, tem que. Agora, vamos pensar aqui que uma pessoa, né, uma paciente colocou e aí achou muito, não ficou feliz. Dá pra reverter isso? Dá pra reverter, a gente aplica o hialuronidase. A gente anestesia também, né? Aplica o hialuronidase, a paciente vai sentir um incômodo, mas dá pra tirar tudo.
E aí já sai no dia, Já na sai hora. no dia, na hora. E na questão dos lábios ou no rosto todo? Porque a gente No vê que tem rosto gente que todo. exagera muito, né? Sim, no rosto todo a Nossa. gente pode aplicar o hialuronidase. Ou seja, fez, depois tem que tirar, né? Olha que trabalho. É, 2 trabalhos. Por isso que eu sempre falo, vamos de pouquinho em pouquinho, ver se você gosta. Porque às vezes você faz tudo, você olha pro espelho e você não se reconhece. Ou você chega no namorado e fala, pelo amor de Deus, tira Né? tudo, que eu odiei, a gente volta o cão Pode arrependido, né? acontecer também, isso pode acontecer. Por isso que eu falo, vamos devagar. Preenchimento labial, preenchimento de mandíbula, qualquer coisa a gente sempre vai assim. Então a conversa tá maravilhosa, mas a gente vai pro nosso intervalinho e já a gente volta com outras novidades e mitos e verdades sobre essas questões de harmonização e melhora da autoestima aí, não só da mulher, mas de todas as pessoas. Até já! Cuidar bem de mim e estar saudável é um hábito que começa logo cedo. O meu dia só começa depois de um bom café da manhã e um Morning All para fortalecer a imunidade, regular a função intestinal para começar o dia com o pé direito. Não posso me esquecer de me manter ativa e saudável, e praticar exercícios físicos é fundamental. O Power All é o suplemento que une os ativos mais eficazes e potentes para me ajudar a alcançar a máxima performance nos treinos intensos. E o dia está só começando. Antes mesmo de chegar no trabalho, já sei que vou precisar dar o melhor de mim. E o NeuroAll me ajuda a ter mais foco e concentração para eu entregar todas as minhas tarefas e estar sempre atenta nas reuniões. Quando a noite chega, é o momento de relaxar e me preparar para o dia seguinte. Com o Relax All, eu melhoro a qualidade do meu sono, regulo o estresse e a ansiedade e muitos outros benefícios para ter uma noite muito mais tranquila. Com a Nutrition All o tempo todo ao meu lado, fica muito mais fácil dar conta de tudo. Protein House, a casa mais proteica do planeta. Na Protein House você encontra diversas variedades de suplementos e vitaminas. Agora no ABC Paulista, situada na cidade de Santo André, no bairro Valparaíso, na Avenida Atlântica, número 304. Preços de atacado, com grande variedade de produtos. Estamos de volta com o nosso super programa de hoje, recebendo a doutora Natália, cirurgiã, dentista maravilhosa, aumentando a autoestima da galera. E antes do intervalo a gente falou de bastante coisa, na verdade, mas a gente começou e foi falando sobre o lifting. Sim. E aí você explicou, né, desse lifting que é mais alto, dos fios que puxam, mas só existe esse tipo de lifting? Não, existem outros tipos de liftings. Existe também o lifting que eu faço na papada, que eu gosto muito de associar com a lipo de papada. Faço a lipo e até no mesmo dia eu consigo fazer o lifting de pescoço, que eu puxo bem e fica bem aqui atrás. Também fica a Xuxa. Fica aqui atrás também. Fica bem nessa partezinha, mas com drenagem facial ela também sai. Mas ela sai ou vai pra sempre, assim, que nem esses 3 anos? Esse é pra sempre aqui. O lifting é pra sempre, mas a Xuxa demora uns 3 meses pra sair. Ela vai sai, reabsorvendo. achei que você ia ter que conviver pra sempre. Não. Né? Sentindo essa... 3 meses, Cara, mais assim. ou menos, ela Que sai. ótimo. E tem o lifting de mento também, que ele é um lifting que ele é pra sempre, tá? E ele substitui uns 2 ml de ácido hialurônico. Ele é muito bom. E o que ele faz, assim, o que ele muda no formato do rosto? O de De mento, mento. ele produz bem pra frente, né? O máximo que der com a musculatura. O nosso mento, não precisando fazer o ácido hialurônico, né? Que seria o preenchimento, né? Pra dar aquele queixo mais pontudo, alongado, né? mais alongado. pontudo, Tem algumas pessoas que têm bem pra trás, né? Então, E aí precisam fazer... Ela é buco também, né? E aí precisa fazer aquela cirurgia que coloca o queijo mais pra frente. Tem a alguns gente tem casos, algumas é próteses necessário. também, hoje em dia, que bucomaxilo pode colocar também, mas é no centro cirúrgico, que é um pouquinho mais complicado, mas a gente também consegue fazer. Ela faz tudo, né? Maravilhosa. Você vai lá... que ela vai- Agora, Você a gente resolve. Vamos supor que a gente falou, né? Principalmente quando já tá ali na meia-idade, idoso, que tem a queda, a flacidez.
Mas vamos supor, no caso que a gente conversou de uma pessoa que emagreceu muito, Uhum. e ela é mais jovem, então talvez ela não tenha tanta flacidez, tanta pele para puxar e fique um pouco mais receosa de fazer o lifting. Existe uma alternativa para essa pessoa? A gente pode resolver com o preenchedor, né? Fazendo algumas pontuações com o preenchedor. Tem o full face também, que a gente também faz com o preenchedor. E consegue também dar uma boa melhorada. Uma boa melhorada na face. Aí, assim, uma dúvida que já me perguntaram e, na verdade, eu não sei exatamente o que pontuar ao longo do tempo. Tem algumas pessoas que falam, eu não gosto de fazer botox, nessa coisa preventiva. Eu prefiro ir preenchendo os pontinhos. Existe um que é melhor ou eles são completamente diferentes? Quando a gente pensa em prevenção, quando você fala, com 23 já pode fazer. Então, quando a gente tá no preventivo ainda. No preventivo eu sempre indico o botox mesmo, a toxina botulínica. O botox, um caso. Uma pessoa de 45 anos nunca fez botox, nunca cuidou da pele, nunca fez nenhum procedimento estético. Vai chegar com aquelas ruguinhas, vai chegar com aquelas marcas bem profundas. Quando chega nessa parte, o botox, ele ajuda, mas não consegue retirar todas essas ruguinhas. O botox, a função do botox é só paralisia ou ele também estimula o colágeno na pele? É só paralisia do músculo. Muscular, né? Faz a gente não fazer tanta expressão E facial. aí essas mais profundas... A gente pode tratar com bioestimulador, né? Bioestimulador de colágeno. Tem algumas regiões que a gente pode preencher também, colocar o fio de colágeno, que também é muito bom. Tem aquelas pessoas que acabam, né, tomando muito sol, Sim. Tem aquele pezinho de pezinho de galinha, às vezes galinha. somente o botox. Aquelas não pessoas vai muito adiantar, bravas, né? que fica com aquela marcazinha assim. Aí a gente tem que fazer umas outras coisinhas. Legal. Outras coisas. associações. Outras associações. Bom, vamos aproveitar aqui o tempo que nos resta nessa conversa, porque a gente vive um boom, né? Eu acho que é muito no Brasil, mas às vezes parece que é no mundo inteiro, dessa coisa das facetas, né? De repente você olha para as pessoas estão todas com um sorriso diferente e alguns estão lindos, alguns não estão tão lindos. Então, primeiro de tudo, essas facetas, elas são só estéticas? Assim, na real, sim. Na real, elas são só estéticas. E todos os tipos precisa ter, porque a gente vê umas imagens bem chocantes do desgaste do dente mesmo para colocar. Hoje em dia, nós não desgastamos tanto como antigamente. Em outros tipos de técnicas agora que a gente não precisa fazer tantos desgastes. Mas para fazer faceta em resina, é zero desgaste. Eu, particularmente, não faço desgaste nenhum. Às vezes é uma coisinha ali, mas assim, quase nada. Quando vai fazer faceta de porcelana, tem que fazer um desgastezinho. Mas não como antigamente, como Kevinho, que fazia Que deixa ele bem fininho, assim. Aquele dentinho de tubarão é mais antigamente. Hoje em dia a gente não faz assim, a gente escaneia o paciente antes, então não precisa desse desgaste. Óbvio, se for fazer de porcelana, vai ter que ter um desgaste. E quando é de porcelana, há um risco também de cariar esse dente por conta da faceta, né? Ela é colada, essa faceta de porcelana? Mais ou menos. E pode cariar esse dente. Pode. Assim, se não tiver um bom isolamento, não for feito corretamente, 100%, pode sim haver uma infiltração, pode sim haver uma carizinha mais pra frente. Tem que sempre estar fazendo manutenção. Pelo menos de 6 em 6 meses, de 8 em 8 meses, é bom fazer a manutenção. Tanto de porcelana quanto de resina. E o que determina a escolha? Se é porcelana, se é resina? Vai muito do paciente. Da questão financeira também, Da né? questão financeira, porque os valores são bem diferentes, tá? Um do outro é bem diferente, mas vai muito do paciente, do gosto. Do aspecto que ele busca. Porcelana sempre fica mais bonito, a gente consegue fazer os mamelos certinhos, fica bem natural. Fica mais natural, né? A gente olha assim, às vezes nem sabe se é ou não. Já a faceta em resina fica natural também, dependendo, né, de como é feito, mas entre um e o outro a porcelana sempre fica mais bonita. Beleza, aí
Fez. A manutenção é de 6 em 6 de meses, 6 mais ou menos. E não tem mais como tirar isso nunca mais. Fez uma vez, eu tenho que ficar refazendo e fazendo a manutenção pra sempre. O de resina, como não tem desgaste, né? Normalmente é 0 desgaste. Se você quiser tirar, passar 5 anos e falar assim, não quero mais, a gente consegue tirar, o seu dente fica normal. Quando possui um desgaste, aí você tem que usar Pra sempre, Pra né? sempre. Acho que a pessoa até se acostuma, né? O dente natural, depois que faz uma vez. Até Não, porque aí tem uma questão da comida, né? O que eu posso comer, às vezes eu já não posso mais Exatamente. comer tantas Isso é verdade. coisas. abrir as coisas com dente, não pode. Nem durex, né? Não pode. Adesiva, não pode. Nossa. Tanto a porcelana quanto a resina tem que tomar uns cuidados. Não pode abrir sachê, abrir cerveja. Não, mas nem o dente cerveja também, normal vamos lá, nem né, o gente? dente normal Porque também não exatamente. pode. Tem uns vídeos na internet, assim, desesperadores, né? Que a pessoa vai abrir e quebra metade do dente. Imagina, no final de que- semana acontece isso, não tem, Pior que o né? pessoal sabe e ainda Dentista E faz. faz, aberto. né? E às vezes chega e eu falo... Todo mundo sabe que não E pode. tem um tempo, né? Que nem a porcelana, a resina pode fazer na hora, mas a porcelana não adianta você ir lá e colocar na não, hora. Se não. no caso de emergência, por exemplo, quebrei meu dente, vai lá e você consegue arrumar na hora, não. Tem Na que- hora, a resina sim, a porcelana não. Olha Porcelana só, não. gente. Porque a gente tem que todo escanear, cuidado, né? tem que fazer todo um processo, passa pelo protético, vem pra gente. Então a porcelana ela demora um pouquinho. Se for resina, se quebrar hoje, eu consigo consertar amanhã, não tem problema E é um nenhum. processo, né? Então não tem a pessoa vai falar, quero colocar porcelana, então você tem realmente que fazer um molde, mandar pro Tem. protético, esperar, né? Um certo tempo, depois a pessoa retorna pra pelo menos um mêsinho aí de preparação. de preparação. Já a resina, não, demora mais ou menos umas 3 horinhas pra gente fazer e já fica pronto. Tá vendo? Rapidinho. Economiza o tempo ali também. Mas tem que tentar não chegar nesse nível, né? Não precisar desse desespero, porque se, né, gente, dente, né, assim, Pra é a sua sempre, chegada, né? Eu falo por experiência própria, né? Meus dentes são todos naturais, mas estes dois, né, que são os laterais, eu tinha uma... Quando eu tinha uma carninha, assim, né? Uma gengiva mesmo. E eu cortei. Quando eu cortei, fiquei mais curtinho. Fez Aí eu fiz a ripoplastia? resina. Não, eu fiz. Só em 2 dentes mesmo, né? Que eu falei, não, tá meio pra dentro e tal. E aí eu fiz a resina só em 2 dentes. Porque realmente a porcelana não ia precisar, né? Tal. Sim, mas realmente ela às vezes quebra, Uma tem que ir lá lascadinha, às refazer. vezes, né? Mas Esse que super é o chato tranquilo. da resina. Mas esteticamente falando, não todos os dentes, só sim. 2 mesmo, mas Sim, mas só pra retoque, né? Estético mesmo. assim, a resina a gente usava antigamente mais para diastemas, mais pro seu caso. É que virou moda e todo mundo começou a fazer, mas era mais pra É diastema. difícil, não é todo dentista que faz, né? Tem que ser algo realmente específico. Eu, pelo menos, onde eu moro, não é tão fácil encontrar assim. Assim, onde eu moro Especialista. tem bastante gente que faz, mas também depende muito do Falando onde profissional. mora, né? Onde você Exato. atende aqui em São Paulo. Em São região? Paulo eu atendo no Anália Franco. Ah, ela vem pra Anália. Perto, É perto. perto, é perto. Que legal. E eu atendo na Baixada Santista também. Que eu moro lá na Baixada Santista, tem um consultório lá também. Você quer deixar o seu Instagram, o Instagram do consultório, pro pessoal poder te encontrar? O meu Instagram é doutora, né? DRA.Natália Rodrigues com TH. Rodrigues com 2 S no final. Aí segue lá, a gente tem bastante antes e depois. Eu sempre tô postando, às vezes tô na correria, né? Porque a gente não para. Mas tem sempre coisa nova lá. Perfeito, então. Nádia, queria agradecer muito a sua presença, a sua disponibilidade, trazer essas informações importantes. A gente vê muita coisa na internet, mas a gente sabe que tem muita coisa errada. Então, a gente está aqui, né, com o objetivo justamente de difundir a informação correta, quebrar esses mitos e verdades. E aí, com certeza, hoje a gente conseguiu fazer um pouco disso. Então, muito obrigada pela sua presença. Obrigada. Lembrando vocês também, quem tiver dúvidas, pode deixar o comentário no YouTube, né? Comentar aqui no nosso YouTube também, que a doutora lá vai se disponibilizar também a responder. Entre em contato pelo Instagram, que é bem interessante. Muito obrigada, doutora Obrigada, Natália. E a gente tem um presente da Nutrition All pra você, que aí pra ajudar, né? Já que você ajuda a beleza de todo mundo, a gente vai ajudar a sua também. Sempre Então bom. fica aqui o Obrigada. nosso presente. Obrigada pela participação. E obrigada a todo mundo pela companhia no nosso episódio de hoje. E até o próximo.